pessoal, tudo bom? A gente está aqui com mais um novo podcast em Mato Grosso para falar sobre família, educação infantil, filhos, religião, tudo e mais um pouco. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, Marissa Cacau. Eu gosto muito do perfil dela e por isso que eu chamei ela. Acho que vocês também vão gostar. Ela tem 2 meninos, é mãe de 2, um de 12 e outro de 10, do Tito e do João, esposa do Felipe. E o que eu mais gosto de seguir ela no perfil dela é o jeito que ela educa as crianças dela. Sempre é uma família homeschooling, só que sempre com livros no dia a dia. Eu vou abrir para ela contar um pouquinho da história dela, da trajetória dela, que eu acho que vai inspirar todo mundo que puder assistir esse podcast. Tá bom? Oi, Marissa, tudo bom? Obrigada por estar aqui com a gente. Seja bem-vinda e obrigada, viu? Tudo jóia, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui compartilhando com vocês. Ai, que bom. Eu, na verdade, gostaria muito que você contasse um pouquinho de você e dessa jornada que você tem, da sua família, com seus meninos, esse rebolado todo que você fez aí na sua vida. Bom, eu sou bióloga, né, de formação, mas a partir do momento que eu me casei e depois engravidei, a minha trajetória mudou consideravelmente, né, e eu acho que isso tem que voltar um pouquinho lá para trás para poder explicar isso melhor. Eu fui criada num ambiente que sempre teve livros. Não eram livros em grandes quantidades, mas sempre teve livro. Meu pai e minha mãe sempre leram muito, e eu desde pequena, eu sempre amei livro. Então, a minha maior alegria era quando eu encontrava algum livro perdido dentro de casa e eu podia pegar para ler, né? Então, eu cresci gostando disso demais. Eu lia todos os livros de escola, né, para didática que era indicado para mim, e eu lia os dos meus irmãos também, que eu sou a caçula, né? Que legal. Eu deles e lia todos. E na época de pré-vestibular tinha aquelas promoções da Folha de São Paulo. Sim! Do interior de São Paulo. Eu também. E você comprava o jornal e mais alguns reais lá, não lembro o valor, mas era pouco. Você comprava um clássico. E eu comprava todos, porque era muito barato. Eu já tinha comprado o jornal do meu pai, então eu fui fazer uma bibliotequinha pra mim, né, quando eu já fui ficando maior. Então, eu sempre gostei muito de livros. E aí, depois que eu casei, a gente não tinha filhos ainda, eu demorei 3 anos para ter o meu mais velho, mas eu já pensava nisso. Eu comecei a comprar livros pensando nos filhos. Aos pouquinhos fui comprando. E aí, assim que eu engravidei, aí eu comecei a investir mais, né, em livros para crianças pequenas, né. O primeiro que eu comprei pensando na nossa família foi o volume único das Crônicas de Nárnia, né. E você já tinha um pouco de noção do que comprar, ou você teve que estudar sobre isso também? Porque você foi fazendo a biblioteca dos meninos, né? Sim. Mas... Então, eu sempre ia muito nos livros clássicos. Então, eu tinha um pouco de noção, mas eu ainda tinha os outros livros que hoje eu já descarto, né? Então, eu fui aprendendo com a caminhada, né? Os clássicos eu sempre valorizei, mas com a caminhada eu fui entendendo que tinha uns livros que valiam mais a pena do que outros, né? Então, eu fui aprendendo isso. Na prática. Mas aí, com a prática, exatamente. E aí, depois que eu engravidei, eu ganhei vários livrinhos, minha sogra tinha uma livraria, então ela me deu vários livros. Então, eu fui fazendo a bibliotequinha deles, né? E a prática que eu tive desde que ele nasceu, inclusive quando estava na barriga, era a prática da leitura em voz alta. Então, eu sempre fiz isso. Ou seja, desde a barriga, só pra gente marcar isso, desde a barriga você lia em voz alta pra ele. Exatamente. Você colocava aquele funil ou só lia mesmo? Como é? Você colocava aquele funil pra chegar... Tem mãe que coloca funil... Não fazia isso, não. Lia em voz alta. Só lia e era leitura minha, era livro pra mim. Como eu sabia que era importante o bebê ouvir a minha voz, em vez de eu ler só pra mim, eu li em voz alta. Então, nos meus momentos de devocional, que eu ia ler a Bíblia, eu li em voz alta, ou algum outro livro, eu li em voz alta, para que o bebê pudesse ouvir o som da minha voz, né? Então, eu praticava ali desde a gestação. E aí, depois que ele nasceu, eu sempre fiz leitura em voz alta. E aí, depois que ele nasceu, né, eu acabei parando de trabalhar para me dedicar à família. E aí, como eu já
tinha aquele ritmo de acadêmica, né, que eu era professora universitária, então eu já tinha um ritmo acadêmico. Eu falei, bom, então agora eu vou estudar questões de desenvolvimento infantil, né, sobre tipo de leitura. Então eu comecei a estudar mais esse universo. E aí eu fui aprendendo mais sobre a importância da leitura em voz alta e sobre a qualidade dos livros, né, que eu fui refinando essa questão, né, quais títulos era melhor. Então eu fui aprendendo isso junto com ele. Ele nasceu e eu fui aprendendo essas coisas junto com ele. E sempre fazendo a leitura em voz alta. E o resultado disso foi que Tito, desde muito pequenininho, tinha livrinho cartonado, que ele podia manusear à vontade, tinha os livros que eu lia com ele no meu colo, mostrando a ilustração. São vários momentos que a gente consegue fazer de leitura em voz alta com uma criança pequena, né? Sim. E ele começou a gostar muito e rapidamente ele começou a decorar os livros favoritos, né? Então, acho que com 1 ano e 9 meses, a gente tem um primeiro videozinho dele gravado, dele com o livro todo decoradinho já. Era bem engraçadinho. E foi o Tito que foi me puxando nessa questão aí dos livros, porque como ele gostava demais, eu tinha que ler para ele o dia inteiro. Ele vinha atrás de mim com o livrinho, depois quando ele já começou a falar, e pedia, mamãe, leia. Eu sempre falava isso, leia. E era o dia inteiro essa história dele me pedir um livro, ao ponto de eu chegar e falar pra ele, meu filho, por favor, vamos ler outra coisa, vamos brincar, vamos fazer uma coisa diferente, porque eu cansava de tanto que ele pedia. E olha que eu gosto de livro, eu gosto de ler, mas era excessivo, ele realmente gostava demais. E aí, Titão foi crescendo e gostando cada vez mais de livro, aprendeu a ler muito cedo, por causa desse gosto dele mesmo. E hoje eu acabo compartilhando muito a trajetória nossa de leitura em voz alta, e acaba que o resultado do Tito é uma coisa que mais chama atenção no meu perfil, porque ele se tornou uma criança que ama livro e ele devora mesmo. Você pega um livro de 200 páginas, mais de 200 páginas, ele lê em um dia, ele lê em poucas horas. Então acaba que os resultados dele chamam muita atenção no meu perfil, né? Então assim, a nossa trajetória, resumindo, basicamente é isso. Tem também o João ele é um pouco diferente do Tito, mas eu sei que hoje a gente tem esse resultado em casa. Todo mundo gosta de livro, faço leitura em voz alta até hoje. Até hoje, com um de 2 e um de 10. Exatamente. Então, assim, há 12 anos eu faço leitura em voz alta na minha casa todos os dias. Todos os dias. E Marissa, deixa eu só te perguntar uma coisa. Assim, quando você fala da leitura, tem muita gente que não entende que a gente pode ler até para bebê. Você lia pro seu menino desde a barriga, ele quando bebê. Mas não entende. Mas assim, explica um pouquinho pra gente, porque por mais que não entenda, internaliza, o bebê tá ouvindo a sua voz. O que mais, Marissa? Porque é o ritmo, é aquela troca de amor, porque isso é uma troca de amor, você dedicando seu tempo, ele te ouvindo. Isso. É isso mesmo. A leitura em voz alta, ela tem inúmeros benefícios e eles já são comprovados. Existem estudos que comprovam esses benefícios todos. Então, por que eu vou ler para um bebezinho? O primeiro fator é a questão emocional. Um bebê, ele já é comprovado isso, tá? Que o aprendizado inicial de um bebê, ele está vinculado com afeto. Isso já é comprovado. Então, quando você faz uma leitura em voz alta para o seu bebê, ele vai registrar esse momento na memória dele como um momento bom, um momento maravilhoso. Então, ele vai associar a leitura, o livro, com uma coisa boa, uma coisa prazerosa. Então, quando vem mães de crianças maiores falar comigo, falam, como eu faço para despertar o gosto, meu filho gostar do livro? Você tem que ter essa associação do momento de leitura com um vínculo afetivo. Tem que ser um momento precioso e especial entre você e seu filho. E isso você faz com ele desde a barriga. Porque se você está ali lendo, interagindo com ele, mesmo dentro da barriga, falando com ele, ele consegue perceber. Existe comprovação científica que existem lá, são rotas neuronais ligadas ao afeto. Então isso vai ficar marcado na vida da sua criança. Então eu acho que essa é a primeira e a principal. Você vincular o livro com prazer. A criança tem prazer pela leitura, porque você vai recorrer a algo que você gosta. Então se você ensina ele desde cedo a gostar de livros, meio caminho já foi andado, né? Então acho que esse é o primeiro fator.
Outro fator muito importante, você vai estar ensinando para o seu filho um bom vocabulário. Porque quando você pega bons livros, Sim. Um livro bem estruturado, com boas palavras, com as frases bem feitas, o seu filho vai português adequado. Sim, ele vai se alimentar daquelas palavras. Embora ele ainda não fale, quando ele é um bebê, ele está ouvindo, está registrando aquele momento de vínculo, né, entre o pai, a mãe e o bebê, e o afeto, ele está registrando aquilo e ele está ouvindo aquelas palavras. Quando essa criança começar a falar, vai crescendo, ele vai começar a expressar um vocabulário diferente do nosso vocabulário coloquial. E eu digo isso não só baseado nas pesquisas, mas baseado na nossa vivência. Porque muitas vezes os meninos pequenos, eles lançavam umas palavras, umas frases assim, no meio da conversa, e eu na hora eu sabia, eu falei, a gente não fala isso aqui com frequência dentro de casa. E aí eu já perguntava ao meu filho, onde você ouviu isso? E aí eles falam, para aquele livro, mãe. Eles ainda lembram de qual livro que é, de qual sequência que é, sabe? Então, assim, você está ajudando na riqueza do vocabulário do seu filho. E ele poder estruturar frases bem feitas. Então, assim, é um trabalho a longo prazo? Mas você já consegue ver pequenos resultados aos pouquinhos. Depois, ao longo dos anos, você vai ver muito mais. Mas você já consegue ver resultado quando eles são pequenos. Não, Mareci, assim, a colheita é certa. Então, assim, eu não tenho nem dúvida, não tem nem o clima que vai interferir nessa colheita, você vai colher. Você tá entendendo? É diferente. Não tô nem esperando chuva nessa colheita. Você tá plantando e você vai colher. Porque, assim, eu vejo isso lá em casa também. E me ajuda muito no português. Então, é uma matéria que eu, às vezes, deixo um pouco de lado. Eu não preciso usar todas as regras do português, porque é muito, muito simples quando ele vê aquela oração, ou ele interpretar a oração, ou ver como escreve a palavra correta. E, assim, você que faz homeschooling, me fala uma coisa em casa com as crianças. O que a leitura te ajuda na matéria do português e no desenvolvimento de outras coisas? Então, eu costumo dizer que a leitura em voz alta é o carro-chefe do nosso homeschool. Porque tudo passa pela leitura em voz alta. Então, quando eles eram pequenos, a leitura em voz alta era a maior quantidade do estudo era feita através da leitura em voz alta. Hoje ainda existe, mas como eles são maiores, eles já estudam bastante coisa sozinhos, né? Mas ela é o carro-chefe. Então, eu acho que assim, isso não vai se aplicar só no homeschooling, mas em crianças escolarizadas também. A prática da leitura em voz alta, ela vai favorecer a vida escolar futura da criança em muitas coisas. Primeira coisa, na fluência leitora. Quando você está lendo para o seu filho, você está mostrando para ele qual é a cadência, como é que você lê uma pontuação, como é que você expressa uma vírgula, uma exclamação, uma interrogação. Ele vai te ouvindo, isso vai sendo modelado para ele. Ele está aprendendo com o seu modelo. Sim. Tem essa questão da fluência leitora, que quando ele estiver nessa etapa de começar a ler as suas primeiras palavrinhas, ele já vai ter tido anos de modelagem de fluência leitora anterior. Você fez leitura com ele todos os dias quando ele era menorzinho. Né? Tem a questão também da compreensão e da interpretação. É diferente quando uma pessoa lê em voz alta para a criança e quando ele lê sozinho. O Tito aqui em casa fala isso com frequência. Tem livro que ele lê sozinho, ele lê muitos livros, né? Mas tem livro que ele lê sozinho que ele gosta tanto que ele fala assim, mãe, lê esse livro pra gente, porque você lendo é diferente. Ele fala, que gracinha. Meu menino sempre pede também. Tem essa questão, ele fala que quando a mamãe lê é muito mais legal. Então, quando você coloca a sua voz na leitura, você está colocando emoção, você está colocando uma cadência, e quando você lê, você está deixando com que a criança tenha um trabalho só de imaginar. Ela não vai ter o trabalho de ler, né? Sim, vai ter trabalho só e o imaginário é outro. E assim, quando meu menino pedia para eu ler, eu achava que era preguiça de estar lendo. Juro, porque ele já estava lendo sozinho e tudo mais. Eu falei, não, então esse cargo não precisa mais. Muito pelo contrário, não era. Era a presença, estar junto, só o ouvir. Depois eu fui estudar isso, assim, o imaginário é outro. Até porque o fato de eu ler para ele também não diminuiu a leitura dele. Então, assim, a leitura continua realmente em voz alta. Exatamente. Tem muitas vezes que me perguntam isso, quando que eu vou parar de ler? Você não vai parar de ler. Eu não parei até hoje e eu não pretendo parar tão cedo, porque eu vi que é tanto benefício. Por que eu vou parar com uma prática que faz tão bem para minha casa, para os meus filhos, para o nosso convívio, para o nosso... Os seus laços, Sim, a leitura, além de tantos, ela traz esses benefícios
para a vida escolar dele, né, futura, mas ela traz benefícios para a comunhão dentro de casa. Sim. Por exemplo, um livro, ele pode trazer assuntos que a criança vai deparar com esse assunto muito mais velha. Mas o livro vai trazer esse assunto já, quando a criança está ali com 8, 9 anos, você tem a oportunidade de conversar com ela sobre aquilo, de explicar o exemplo do personagem, pelo que ele passou, como o personagem reagiu, como seria uma reação adequada, né? Então você tem essa oportunidade de trabalhar assuntos, de antecipar assuntos. Né? Claro que você vai considerar a idade da criança na hora de escolher um livro, mas você tem essa oportunidade. E como é que a gente aprende? A gente aprende com experiência, você vive e vai aprendendo. E com um livro, a criança vai experimentar aquilo antes de viver. Então ela tem a chance de errar menos em algumas coisas que nós pais talvez erramos muito, né? Eles têm a chance de errar menos, de pensar antes daquilo acontecer. E acontece muitas vezes aqui em casa. A situação que a gente está conversando dentro do carro, vivendo mesmo, e aí os meninos eles falam, nossa mãe, é mesmo, hein? Foi igual aquele personagem que fez tal coisa, ele devia ter feito assim. Eles conseguem aplicar, sabe? O livro, ele tem essa capacidade de alcançar o coração dele, as histórias são envolventes, né? Então isso alcança o coração, fica guardado. E quando você tem essa questão do vínculo afetivo, então eles guardam mais ainda, porque foi um momento precioso que ele teve em família. Então são experiências que eles não viveram, mas que ficaram guardadas e marcadas, que posteriormente eles vão usar. Não só na vida, né, futura deles, mas eles podem usar essas experiências todas em produção de texto, por exemplo, né, em uma conversa com alguém. Eles vão ter um repertório guardado dentro deles para usar posteriormente. Então, assim, é um hábito com tantos benefícios. Não, só tem benefício. Sim. Só tem benefício. É verdade, não tem como a gente citar uma coisa ruim, né? A gente tem como citar quando a mãe escolhe maus livros. Então, assim, a memória realmente, às vezes a gente não lembra, mas tá no subconsciente. Isso já tá até provado. Eu tinha um livro, Marisa, que eu tava lendo com meu menino, e a gente chegou a fazer um jantar. Eu e ele, a gente tinha um jantar de sexta-feira. E quando eu fui reler, ele me pediu a mesma carne daquele jantar. Então, assim, é óbvio que traz a memória do cheiro, de tudo. Só que os livros têm que ser selecionados também, porque aquilo vai ficar dentro da criança. Eu lembro de um livro ruim que eu li, e também lembro de um livro muito bom que eu li. Eu tenho essa memória hoje. Então, assim, ainda mais quando a gente coloca nessa idade tenra das crianças para ler alguma coisa que a gente não tem conhecimento se é tão bom ou se é tão ruim. Então, essa seleção de livros eu acho extremamente importante, porque é o livro que está entrando na vida. Literalmente, você abre a vida do seu filho para aquilo entrar. Você faz a seleção desses livros aí, como é que você faz? Você lê todos, como é que é? Então, você tocou num ponto bem importante. A gente precisa saber selecionar livro, né? Assim, a mãe ou o pai, ele pode não ser um pai homeschooler, né? Ou uma mãe, a criança pode estar escolarizada, mas você precisa ter esse trabalho de cuidar dessa área da vida do seu filho. Porque quando você está selecionando os livros, você está cuidando, inclusive, do imaginário dele. E isso é muito importante, porque vai ficar gravado e guardado. Então, a gente precisa escolher bons livros. Então, o que eu fiz a vida inteira, né? Desde que eles nasceram? Eu sempre tive um gosto especial pelos clássicos. Então, eu sempre vou nos clássicos. E eu sempre sigo famílias, que também são famílias educadoras, tanto aqui no Brasil quanto famílias americanas. Que lá você tem uma quantidade de famílias educadoras muito maior do que no Brasil. E quando eu comecei, eu não tinha referências no Brasil. Então, eu sempre peguei essa referência americana. Então, eu sempre ia vasculhando listas de livro, ia pesquisando, aí eu olhava resenha, olhava textos, né, resenhas escritas mesmo desse livro, pegava vídeos no YouTube sobre o livro, se não estivesse em português, eu olhava em inglês. Então, essa pesquisa prévia eu sempre fiz, eu sempre tive lista de livros. Ótimo. Eu estava com retinha, lá no Excel, pegava alguns livros, existem alguns livros que indicam livros. Sim! Então, eu também pegava esse. Então, eu sempre tive a minha lista. E lá, eu ia colocando as observações. Isso aqui tá legal, não, isso aqui não é para agora, isso aqui é só para depois. Então, eu ia fazendo a minha... sempre atualizando essa lista. E aí, eu ia comprando e lendo com eles. Eu não conseguia ler tudo previamente, porque quando o Tito começou a ler, ele começou a ler com 4 anos, mas com 6 anos já começou a ler livros grandes. Então, quando ele chegou nessa idade, ele já começou a ler tudo que tinha em casa. Então, eu não conseguia ler
antes dele, porque o livro chegava, ele lia em 1 hora, meia hora, né? Então eu sempre tive que ter essa seleção prévia, bem feita, para não correr o risco de trazer alguma coisa que não fosse legal para ele, né? Mas aí eu ia lendo em voz alta, todos que eu comprava, eu ia lendo em voz alta, e aí a gente vai pontuando, né? Se tem algum livro ou outro, por exemplo, um clássico, que às vezes tratou de um assunto mais delicado, que isso acontece. Que da hora. Então, essa mediação da leitura em voz alta, ela resolve essa questão, né? Então, por exemplo, tem lá no livro a morte, apareceu a morte de alguém lá, então é um tema sensível. Se você está lendo para crianças de 6 anos, né, 8 anos, é um tema sensível. Mas com a leitura em voz alta você faz a mediação, você explica a situação, ele já compreende, a gente continua lendo, né? Então, assim, eu tenho essa listagem, e aí hoje o que eu faço? Como as leituras anuais do Tito sempre chamam muita atenção no meu perfil, porque eu sempre registrei, né? Como ele teve esse gosto muito cedo, ele começou a ler demais, eu comecei a registrar os livrinhos lidos por ele e eu colocava no meu perfil. Porque o meu perfil, a princípio, a ideia era só de registrar a nossa caminhada. Então eu sempre colocava lá. E acabou que essas postagens da leitura anual do Tito começou a chamar muita atenção, né? Porque era um menino muito pequeno, lendo muitos livros. Foi crescendo cada vez mais, né? Agora, do ano passado, que ele estava com 11 anos, ele leu 126 livros. Então foi a publicação que mais estourou no meu perfil, porque realmente é uma pilha de livro muito grande, né? Então, enfim. Mas aí, o que acontece? Com essas publicações, começou a aparecer muita gente no meu perfil que não me conhecia, que não me acompanhou, e aí queria saber. Falava, nossa, como é que você fez para chegar nisso? Vou pedir para Deus, vou orar para que meu filho nasça assim bem, como é que você faz? Tal. Então, assim, inúmeras perguntas. E aí eu comecei a falar mais sobre isso, como as pessoas estavam pedindo, eu comecei a falar mais sobre isso. Aí chegou num ponto que eu fiz um e-book. Falei, bom, eu vou escrever, porque eu tinha que repetir para todo mundo as mesmas coisas, né? Aí eu fiz um e-book, falei, vou fazer, porque quando alguém quiser já vai estar lá o material, vai estar pronto. Então fiz um e-book contando a nossa trajetória, falando sobre os inúmeros benefícios da leitura em voz alta. E lá nesse e-book a gente também tem um arquivo em PDF, que eu coloco lá em indicação de livro. Tem 150, tem pouco mais de 150 livros que eu indiquei. E esses livros são livros que eu li. Todos, você leu todos esses livros? Livros. Então, assim, existem outros clássicos que eu poderia colocar lá? Existem, mas eu não li ainda, então eu não coloquei. Então, na minha listagem, tem mais de 155 livros, mas que foram lidos e aprovados aqui em casa. Então, coloco lá. E aí eu separei essas indicações por categorias. Não é por faixa etária, porque eu sei que cada criança tem um tempo. Eu sei que aqui em casa, meus meninos, eles têm um tempo totalmente diferente um do outro. Eu não posso padronizar eles por uma faixa etária. Então, eu fiz essa listagem baseada... coloquei para bebezinho de 0 a 3 meses... Livros ilustrados para criança pequena, né? Tem como você mostrar um pouquinho pra gente, Marissa? Mostra a imagem pra gente dar uma olhadinha. Porque essa lista pra mim é fundamental. Porque eu tive que garimpar lá em casa. E assim, uma trabalheira. Porque eu tive que ler todos os livros. E tô lá de madrugada dormindo e lendo pra ver se vale a pena ou não. E o que a gente não lê, eu tava lá lendo em voz alta. De repente eu me deparo e falo, encerrou por aqui? Ou seja, o livro realmente não prestava. Então, o que eu sempre... Eu tive que garimpar isso também. Então, isso pra mim é um sonho. Porque está aprovado, entendeu? Então, esse é o e-book, Como Criar Filhos Leitores. Legal. E aí são 2 arquivos, tem o e-book e depois a gente tem uma lista, que é a lista de livros, que eu coloquei aqui. Aí eu vou separando, ó, livros ilustrados, aí tem todos os nomes e o link, direto pra Amazon mesmo, né, que é onde a gente mais compra mesmo. Sim. Livros rimados, livros de leitura fácil, livros de capítulos curtos, que já começa a ler livros de capítulo, né? Que é um marco na vida da criança. Aí tem esses que são de capítulos curtinhos, para ela ficar bem animada. Bem animada. Incentivada a continuar. Aí tem livros intermediários, que já tem um capítulo um pouco maior, que já é um livro mais denso, né? E por último, eu coloquei livro para adultos, mas que também são adequados para jovens e adolescentes. Porque aí já tem uma temática um pouco mais complexa. E aí eu coloquei com essa categoria, inclusive eu segui uma dica de um livro que eu li, essas categorias aqui. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Ó, livros para adultos adequados para adolescentes e jovens. Então é livro que adulto pode ler e jovem e adolescente também. Não significa que são temáticas somente adultas.
Ah, só pensei que é um livro mais complexo. Sim. Então, por exemplo, Senhor dos Anéis, aqui, que adulto lê Senhor dos Anéis, mas o meu filho leu com 10 anos, porque ele era um leitor avançado para a idade, mas ele é adequado para adolescente. Sim. Né? Aí tem lá temáticas de luta, de guerra, tem falando sobre coragem, ousadia, né? Enfim. E isso, os brancos. sim, isso é muito importante, porque quando você ultrapassa a capacidade do seu menino, você pode estar fazendo com que ele desgoste ou achando aquilo difícil. Então, o segundo livro que você vai dar, supostamente esse primeiro você errou, ele já vai ver com outros olhos, vai achar que aquilo é muito difícil para ele. Então, eu acho muito mais importante colocar dessa maneira do que por idade, porque, por exemplo, eu cheguei de não olhar isso, era um assunto que eu queria dar e o capítulo era muito longo. Ainda bem que o Álvaro não desanimou, mas eu vi que eu acabei criando uma dificuldade que não precisava, não era necessário, entendeu? Então, a mãe ter essa percepção de, eu vou dar um livro mais curto agora, o tamanho da letra, quando a criança está começando a aprender, é muito importante. Aqueles livros que o capítulo é um pouco menor para os primeiros leitores, para mim isso é fundamental também. Então, eu acho que isso tem que estar junto com a escolha do tema. Ilustração, eu nunca liguei, Marissa, mas hoje eu ligo. Hoje eu sou com ilustração, você não tem noção. Então, assim, já desclassifiquei livro infantil por ilustração. Uma coisa que eu nunca, assim, minha percepção passava, tá bom, hoje não. Hoje eu vejo o quanto influencia, então o meu pequeno, enfim, o desenho já conta muito. E assim, a gente vai mudando de acordo com, óbvio, a necessidade do filho. O que você falou aí é muito importante. Você tem 2 filhos, você vê que não é igual um ao outro, e a gente fala que, lá em casa, que não existe mau leitor. Existe o leitor que ainda não achou o que gosta, e que nos dedicou para aquilo, só. Então, assim, você tem que ver também, eu acho muito importante você ver a necessidade do filho. Esse gosta mais de aventura, esse gosta mais de matéria mesmo didática, e tem isso também. E você viu isso nos seus meninos. Exatamente. Você tocou num ponto muito importante, que eu fiz uma listagem de livros ilustrados. A gente precisa oferecer para as crianças livros com belas ilustrações. Eu também fui aprendendo isso à medida que eu fui caminhando com os meninos. Que você não pode oferecer, não é a quantidade de livros, é a qualidade do livro. Então, para a criança pequena, você precisa de um livro belo. Ele precisa ter belas ilustrações. Então, por isso que eu tomei esse cuidado de colocar essa recomendação de livros ilustrados, que a gente leu aqui, que aprovou tanto a história quanto a ilustração. A criança, ela precisa de ser imersa, né, no que é bom, bonito e no que é a verdade. Então, a gente tem que cercar eles disso logo de início, né? Sim. E com relação aos meus meninos, eles têm um perfil muito diferente. O Tito, ele tem um perfil acima, ele é um pouco acelerado, né? Ele leu com 4 anos, com 6 anos ele leu as Crônicas de Nárnia inteira em poucos dias. Então ele tá acima. E o João, que é o meu de 10, ele não é tão afoito por livros quanto o Tito foi desde pequenininho. Ele gosta que eu leia, ele gosta dos nossos momentos de leitura, ele tem prazer nisso. Só que não é qualquer livro que eu coloco na mão dele que ele vai gostar. E ele fica desanimado se eu coloco um livro acima do nível dele. Eu fiz isso no começo. Porque assim, quando ele era pequeno, ele se apaixonou por 2 livros, Mágico de Oz e Peter Pan. Ele gostou demais. Eu tive que ler várias vezes esse livro em voz alta por causa dele, porque ele pedia. Então, assim, o que eu pensei? Quando ele começou a ler, eu falei, vou dar Peter Pan pra ele ler. Porque ele ama essa história. E olha, foi um tiro que saiu pela culatra, porque não estava no nível dele ainda. Eu achei que ele ia dar conta, ele foi se arrastando para ler o livro e ele ficou com birra do livro. Então, assim, foi falta de sabedoria minha na hora de oferecer o livro correto para ele ler. Aí eu retornei 2 passos atrás. Falei, não, fiz errado, vamos agora caçar bons livros que sejam de capítulos curtos. Vamos retornar, que tem uma história menos complexa, que tem um espaçamento de linhas melhor para ele, que foi nessa época que eu descobri que ele tinha um problema visual, ele precisava de óculos. Nossa. Eu precisei pra descobrir. Então, assim, a gente foi apanhando e foi descobrindo. Aí eu retornei, aí eu comecei a caçar esses livros de capítulos curtinhos, que tivesse uma temática que eu agradasse, porque não é qualquer um que agrada.
tem que ter essa questão da letra, uma fonte maior, um espaçamento maior. Então a gente passou por essa fase. Eu cacei esses livrinhos e fui oferecendo para ele. Aí ele foi retornando a leitura, foi animando novamente. Mas a leitura em voz alta, para ele ouvir, não precisa ser esses livros. É diferente isso. Sim. É diferente quando você vai escolher um livro para ler em voz alta e quando a criança vai ler sozinha. Por isso que essa classificação ajuda. Porque, por exemplo, eu coloquei lá livro para adultos, mas adequados para adolescentes e jovens. Aqueles livros ali, muitos deles eu li para as crianças, eles eram menorzinhos, mas eu consegui ler, porque eu fazia mediação. Mas não é adequado para eu colocar na mão deles com 6 anos. Sim. Com 10, 12 seria adequado, mas antes não. Mas com 6 anos eu posso fazer leitura em voz alta, entendeu? Tem aplicação diferente. Quando a criança vai ler sozinho, quando a mãe vai fazer mediação. Com certeza. Que tem uma estrutura ali escrita mais complexa, você lendo, você já está facilitando para ele. Agora, ele decodificar aquilo sozinho é totalmente diferente. Então, você precisa ajustar essa faixa aí, dele lendo sozinho, né? E dele só fazendo dele só ouvindo uma leitura. Né? Então, assim, o João, ele é mais exigente. Não é qualquer livro que eu coloco na mão dele que ele gosta. Então, eu preciso... Isso é bom também, isso não é ruim. Eu acho isso muito bom também. São só crianças diferentes, enfim. Sim, crianças diferentes. E o professor Bios falou uma frase que me lembrou o professor. É dele. Ele fala isso. Ele não gostava de ler. Até que ele achou os livros de galáxia, sei lá o que ele gosta de ler, e começou a... ficção científica, é isso. E começou a virar um grande leitor. Eu também li os livros dele, gosto muito dele. E ele conta a história do filho dele, né? Também. Ele ofereceu vários livros, o filho dele odiava ler, até que ele ofereceu o Hobbit e ganhou o coração dele. Então é assim. Então aqui em casa com o João é assim. Eu vou caçando, vou descobrindo. E aí eu fiz um sistema de classificação com o João. Eu tenho um planner que eu coloco a lista dos livros lidos, né? E aí eu vou registrando lá o João que terminou de ler, eu anoto e eu coloquei 5 estrelinhas. E aí ele vai lá e ele pinta as estrelinhas para classificar o livro, porque para me ajudar a selecionar o próximo. Isso é muito bom. Se 5 estrelas, eu já sei, esse aí eu acertei cheio. Então eu vou vendo qual é o perfil dele para poder caçar o próximo. Então, por exemplo, Peter Pan. Quando ele leu Peter Pan sozinho, que era o livro de leitura em voz alta que ele mais amou, ele deu 2 estrelas. Quando ele deu 2 estrelas, meu mundo caiu. Eu falei, gente, que burrice que eu fiz com esse menino. Eu acabei com a vida dele, porque era o livro que ele mais amava, eu dei pra ele ler, e eu acabei com tudo, né? E aí eu fui aprimorando, né, essa minha busca de livros pra ele. Então hoje eu tenho acertado um pouco mais. Tem que ter essa combinação ali, do tamanho do livro, do assunto, né? Então tô cada vez refinando isso mais. Pro título não precisa, a gente gosta muito de ler. Então assim, todo livro que aparece ele vai querer ler, né? Então tudo ele gosta, tudo ele acha maravilhoso, mas é normal isso. Ninguém é igual a ninguém. Não, ainda bem. O pai e a mãe que tem que ter essa sensibilidade de entender o perfil da criança e de investir tempo nisso, de procurar o livro que é melhor, de pesquisar, de oferecer aquilo que vai ganhar o coração da criança, né? Sim, Maria, você disse uma coisa muito importante aí. Assim, eu me preocupo muito mais com o bebê do que com tudo. Eu acho que tudo influencia. Mas o bebê que não tem nada na cabeça ainda, assim, supostamente ele tá registrando agora as primeiras imagens. Se a gente mostra um livro qualquer, é aquela imagem que vai ficar gravada. Então, lá em casa até, olha só, pros meus pequenos, eu costumo mostrar livro de imagem real. Por exemplo, estou falando do cavalo, eu procuro um livro que seja de imagem real. E existe hoje, graças a Deus. A gente estava vendo muito legal, um documentário onde uma escola nos Estados Unidos pediu para as crianças desenharem um coelho. E a maioria das crianças desenhou um Pernalonga, porque assistia aquilo na televisão. E quando uma criança que tinha contato com um coelho de verdade desenhou um coelho com pelo e tudo, ninguém acreditou que aquilo era um coelho, porque não tinha aquilo literalmente no imaginário dela. E aquilo vem de TV, de livro e tudo mais. Enquanto a outra criança era criada na fazenda.
Ou seja, com a vida real do que acontece. Então, hoje que a gente não tem essa perspectiva de ter os nossos filhos ao ar livre sempre, na fazenda sempre, se eu não for preocupar com o que eu mostro pra ele dentro de casa, que seja na televisão quem deixa, que seja com um livro que não é inspecionado, com as imagens que estão nele, então assim, me preocupa, a gente tava falando há pouco de conteúdos, mas a imagem é tão preocupante quanto, ainda mais nessa eternidade. Aí depois, com certeza, vem essa classificação que você fez, que eu acho super importante. E até depois que você vai afinulando, vai deixando o funil um pouquinho mais estreito, exatamente pro que seu filho gosta. Porque aí sim é um amor pela leitura que nunca mais escapa. Ele depois vai escolher os próprios livros. Mas você deu a base pra ele, né? Exatamente, é uma construção, né? Sim. Você vai construindo um caminho para no futuro a criança ler pelo prazer, ela ter gosto de chegar aqui, pegar um livro, sentar e ler. Ela ficar feliz de receber uma encomenda dos Correios e ser que é um livro, né? E troca pela TV, acreditem, troca pela TV. Eu vejo isso lá em casa. Eu ia falar isso agora. Eu ia chegar nesse ponto agora. Que hoje a gente tem essa questão das telas dominarem muito o tempo livre das crianças, né? Teve um livro que eu li do Manual de Leitura em Voz Alta, esqueci o nome dele, do autor. É da Kiro, da editora Kiro. Tem no meu perfil lá, mas eu não tô lembrando, acho que é Jim. Bom, enfim, ele fala sobre isso. Ele fala que as crianças... Tem uma pesquisa que foi feita que as crianças teriam cerca de... Crianças, né? Escola, atividade, escola e tal. Elas teriam 6 horas de livres por semana. E aí eles fizeram uma pesquisa para descobrir o que elas fazem nessas 6 horas livres. E assim, pegar livro era um índice baixíssimo, era 1%, eu não vou lembrar o número certinho, mas era um índice muito baixo. A maior parte do tempo livre, elas vão estar em telas, ou é televisão, ou é videogame, ou é smartphone, né, rede social, mas assim, o menor índice era de leitura, de livro. Então, a gente tem essa pressão hoje, porque a gente tem esse fácil acesso, né, às tecnologias, foi popularizado, e para a gente fazer com que as nossas crianças optem sentar e pegar um livro e não sentar na frente da televisão, a gente não tem milagre. Não tem, você pode orar, você pode ore para seus filhos, abençoe seus filhos, faça isso. Mas não é somente isso que vai construir uma criança, vai criar uma criança que gosta de livro e não vai querer a tela. O natural da criança é querer a tela, porque é muito mais fácil. É querer o conforto, é querer não fazer nada, é querer... A mente leva para aquilo, né? Mas hoje eu vejo lá em casa a troca. Se ele tá terminando um livro, ele não quer saber da televisão. Vixe Maria, nem se for o melhor programa. É isso mesmo. Quando você tá num livro, quando as crianças estão num livro que eles gostam, eles querem terminar, não quer fazer mais nada. Não quer dormir, não quer comer. Sim. Mas quer terminar o livro, porque o livro tá acabando, eu preciso descobrir o que é. Então, assim, isso acontece aqui em casa, acontece na sua, que você tá falando. É possível desconstruir isso. Mas isso não é milagre. Isso é uma construção. É uma construção. Então, assim, tem algumas mães que me procuram para saber a respeito do filho agora, que já assim, não fez isso, né? Não construiu esse hábito familiar e agora tá tudo perdido. Não está perdido. Tem como você conseguir, porém vai te dar um pouco mais de trabalho. Como tudo, a gente que você não pegou. Você aprende ali com a criança crescendo qual é o gosto, né? Qual é o perfil da criança, você começa a oferecer os livros corretos. E aí, você começando com o filho já maior, você vai ter que descobrir isso, né? Qual é o livro adequado, qual é o perfil do seu filho. E você vai ter que gastar tempo da sua vida pesquisando e lendo com ele. É só assim que você vai conseguir fazer com que a criança goste de um livro. Ele tem que aprender que é prazeroso. E é com você que ele vai aprender que é prazeroso. Você que tem que sentar. Você que tem que gostar do livro e falar, olha que legal, conta a história desse menino. Era um menino muito travesso. Ele fez muita arte. Tom Sawyer é o nome dele. Foi escrito lá em tal época. O autor era esse. E você vai contextualizando. Você vai mostrando a riqueza que tem naquilo ali. Né, o que tem de legal naquele livro, e você vai construindo com ele. E faça disso um momento precioso. Por exemplo, com o seu filho maior, você pode fazer um momento de, sei lá, todo café, nós vamos fazer um café da tarde especial, porque é o nosso café da leitura. A gente é criativo, a gente consegue criar essas coisas. Sim. Né? Então, o café da leitura hoje vai ser com cookie e
Peter Pan, então vamos sentar lá. Então deixa os meninos comendo ali à mesa, senta com eles, cria um ambiente de leitura para vocês, estabelece um tempo, não precisa ser muito tempo. Não. O que precisa é criar o hábito de ler todos os dias, tem que ler todos os dias para a criança, né? Eu falo que você pode começar com 5 minutos. Sim. Lê no café da manhã 5 minutos para o seu filho. Acabou o almoço, lê 5 minutos. Acabou o almoço, estão ali sentados todo mundo junto. 5 minutinhos. Põe no relógio, você vai ver que é rapidinho. Na janta, lê mais 5 minutos. Antes de dormir, mais 5 minutos. Você já leu 20 minutos. Para quem não lia nada, Sim. leu 20 minutos por dia. Não, e se a mãe soubesse da proximidade que isso traz dela para com o filho, é incrível. Então, assim, é uma conexão que eu acho que não tem maior. E é nessa intimidade que ela vai, inclusive, entender o temperamento mais do filho, entender muito mais o filho do que qualquer outro, até do que dando aula para ele, sabia? Eu acho que é na proximidade da leitura, pelo menos eu vejo isso lá em casa. Eu consigo perceber coisas nele, até com comentário e tudo mais, é uma proximidade que você não compra em qualquer outro lugar. E, assim, eu digo lá em casa, Maria, que quem me ajuda a educar os meus meninos são os livros, porque às vezes eu tô precisando que um seja mais obediente em certo aspecto, ou tô precisando que um faça uma coisinha que eu tô... Aconteceu alguma coisa lá em casa e eu tenho exemplo naquele outro livro. Ou, por exemplo, eu preciso reforçar aqui em casa a fortaleza tal. Eu sei que livro que eu vou pegar. Então, eu dou aquele livro de leitura e aquilo me ajuda de um jeito que vocês não têm noção. Então, eu falo que lá em casa educa eu, meu marido e os livros. Porque eles me ajudam muito, mas é muito. Então, os livros lá em casa são selecionados também. Eu tenho todos os livros que vão me ajudar em cada período, porque eu já passei isso com o Álvaro. E hoje, por exemplo, eu estava pensando, eu preciso exercer isso. Que livro que eu vou pegar? E tá lá o livro que eu preciso. Eu também uso dessa estratégia. Se você for pensar, os grandes mestres, né, de outrora, eles ensinavam através de grandes livros. Jesus fazia isso, ele ensinava contando parábolas. O que é uma parábola, gente? Uma história. Uma história. Uma história que entra no imaginário da pessoa e através dela imaginar aquela situação, ela consegue entender uma mensagem. Então a gente usa desse recurso hoje com as crianças. Além de você conseguir pegar livros que você consegue trazer para a criança conhecimento de mundo, por exemplo, você pegar um Júlio Verne da vida, viaja ao centro da Terra, você vai ensinar para ele geologia, geografia, história. Como 80 dias de geografia, você consegue trazer esses conhecimentos de mundo através de um grande livro, de um grande clássico, mas você consegue também trazer vários ensinamentos. Eu já lancei mão desse recurso. Às vezes eu estou com um problema dentro de casa com os meninos e eu já tentei várias estratégias e não estou conseguindo resolver. Aí eu penso que livro que toca e eu vou despertar, que vai fazer a gente ter essa oportunidade de ver essa situação na vida de uma outra pessoa, né? Porque o personagem ele é uma pessoa real, na imaginação é uma pessoa real. Então eu pensava isso, eu procurava ali. Isso é real, gente. Isso é muito real. Que iam me ajudar. E aí eles conseguiam pensar, refletir naquele assunto, que às vezes eu estava trabalhando com eles em casa e falando e repetindo, e falando e repetindo, mas não surtia efeito. Mas através de uma boa literatura, entra. Ele, nossa, mãe, agora eu entendi. E aí ele mesmo faz a aplicação. Então, assim, é maravilhoso. Conseguir educar os filhos com bons livros é maravilhoso. Tem sido usada há tantos anos, né? E a gente precisa redescobrir esse tesouro, né? Trazer de volta para as nossas Não, isso é uma mão na roda, gente. Vocês não têm noção da mão na roda. Esse dia eu estava querendo um assunto de mais amizade entre irmãos. Foi um livro que me ajudou. Eu poderia ter falado 1000 vezes, mas o livro me ajudou em uma leitura. Você imagina se eu repetir. E tem a necessidade da criança, quando pede para repetir aquele livro, é uma necessidade interna dela. De fixar mais aquilo, de ouvir aquilo de novo. E às vezes a gente tá lá, pra que repetir? Mas você não sabe a virtude que tá crescendo na criança por repetir aquele livro. E às vezes tá a mãe lá, e Maria, assim, outro assunto que eu acho tão importante, assim, como eu cresci com essas leituras.
Porque por mais que eu gostasse de leitura, meus pais também, eu não consegui ler todos os clássicos. E eu tive que ler na correria para os meus meninos aqui, ou então ler em voz alta. E eu acabei crescendo muito com relação ao vocabulário nosso já tá. Eu digo que já tá quase formado, mas não é isso. São ideias, visões de mundo, imaginário. Então, assim, até na minha idade, me fez um bem que às vezes ele pega um livro para ler sozinho e fala, poxa, esse eu queria ler em voz alta, pra eu ler também, sabe? Porque eu já comprei por indicação e não passou, mas já sei que é muito bom, até por algumas coisas que eu sigo. Então, não, Álvaro, vamos deixar pra gente ler junto esse. Então, assim, é isso mesmo. Você não sabe do crescimento da mãe com isso. E o livro do Mortimer Adler, Como Ler Livros, ele explica isso. Ele fala que ser um adulto que nunca leu, ele precisa começar pelos grandes clássicos, que são os livros de fantasia. Ele pode começar assim, né? E quando as pessoas adultas vêm me falar, nunca li, Maria, o que eu faço? Eu falei, pega um livro de fantasia, vê qual que você gosta mais. Pega o Peter Pan, o Mágico de Oz, pega as Crônicas de Nárnia e vai ler. Isso faz bem pra nós. A gente acha que é só um livrinho infantil, mas não é. A criança ela vai ter benefícios, mas nós, quando lemos com o nosso olhar de adulto, uma outra realidade, e é maravilhoso. Até o livro que você já leu. Agora, nosso tempo tá acabando aqui, eu quero só deixar uma coisa bem importante aqui, assim, eu não consigo enumerar tudo que uma boa leitura em voz alta ou ele no particular vai trazer de benefício para o filho, mas eu queria deixar bem claro aqui que qualquer pessoa consegue fazer isso. Então, assim, por mais que a gente esteja falando aqui com duas leitoras, mas a gente pode não ter sido. Por exemplo, eu não li todos os clássicos até ler com os meus meninos. Então, foi uma construção em conjunto. E, então, eu não vejo assim, mas eu não conseguiria fazer porque eu não tenho isso. Não. Ou porque a Marissa, por exemplo, não é formada em letras, eu também não sou. Mas é uma coisa que às vezes você não tem, é um hábito que às vezes você não tem, mas você consegue aplicar na sua casa. E hoje, a exemplo do seu e-book, a gente tem isso de graça, ou de perfis que a gente segue, quais são os bons livros, a gente consegue ver a leitura no YouTube, a gente tem vídeo disso, tem toda a resenha. Então, você pode até não ter lido, não ter tempo para aquilo, mas você consegue selecionar um bom livro. Isso está pronto até você vai seguir uma mãe, você vai saber como é que aquela mãe educa mais ou menos o filho, para você ver se é aquele perfil que você quer também, para pegar o e-book e falar, são essas as indicações. Então, a gente tem isso dado. Então, não é, eu não daria conta. Todo mundo daria conta. Não é uma coisa só de mãe, é coisa de pai também, é uma coisa só de pegar pra fazer. Eu acho que não leva muito tempo e eu acho que a colheita é tão linda, que eu acho que vale a pena tentar. E assim, a gente colhe tão rápido que eu acho que 2 meses a gente vê a diferença. Não é, Marisa? Vale a pena o esforço, pode começar já, na idade que você tá. No comecinho vai ser um pouquinho mais difícil, porque é um hábito que você não tem. Mas comece, coloca no relógio, não vou ler todo dia 10 minutos. Põe no relógio, ele parou o tempo ali, você para. Mas faça do dia. Depois, se você pegar o hábito, dali pra frente as coisas vão ficar mais fáceis. Faça isso, não importa a idade que seus filhos estão, começa já, faça todos os dias, coloca isso na rotina. Não tem a rotina da casa de banho todo dia? Bota a rotina da casa, leitura todo dia. E no fim do ano você vai ver o quanto que já leu com essa rotina. Isso mesmo. É maravilhoso. E tem uma coisa que assim, eu falava, eu não acredito que eu vou ensinar isso tudo pro meu menino, que são as regrinhas do português. Seja de vocabulário, seja de como escrever, o que é com R, com S, o que é com 2 R's, enfim, qualquer regra. E, assim, eu não preciso lançar de nenhuma regra, não preciso utilizar nenhuma regra lá em casa, porque a leitura fez isso por mim. Então, assim, é uma colheita tão boa que vocês não têm noção do que a gente tá falando. Assim, com certeza bastante gente que já tem isso em casa. E quem não tem, gente, começa pra ontem, porque é uma colheita garantida. Mas assim, sabe o que eu queria que você fizesse também? Falasse um pouquinho mais do seu perfil. Esse perfil dela, da Maria, você tem a seleção dos livros que o Tito com 12 anos leu e que o João com 10 anos leu. Então, já é uma referência. E são livros muito bons, e aí ela classifica qual que os meninos mais gostaram. Explica um pouquinho pra gente poder finalizar do seu perfil, por favor. Então, lá no meu Instagram, né, @maressacacau, eu coloco lá todas as nossas leituras. Então tá tudo lá gratuitamente. Maressa com 2 S, né, Marissa? Maressa Cacau.
Maressa Cacau, isso. Então tá lá, as leituras do Tito com 7 anos, com 8 anos, com 9 anos, a leitura que ele fez no ano, todos os livros estão lá. Se tem alguma observação, eu coloco na legenda, eu sempre escrevo na legenda. Se tem algum livro lá que talvez não seja legal, eu sempre estou escrevendo. Coloco a classificação que eles mesmos dão para os livrinhos. Então, assim, tem no meu perfil muita coisa, tem que dar uma olhada lá, que tá lá. Tudo lá, e eu sempre tô falando de livro. Chegou o livro, acabou de ler, eu faço a leitura em voz alta, faço uma resenhazinha sobre aquele livro que a gente leu em voz alta, indico. Então, assim, acompanha lá que tem muita coisa legal. Para quem tiver interesse, eu tenho meu guia, Como Criar Filhos Leitores, que é o meu e-book com a minha lista de livros de indicação. Tenho 2 videozinhos na plataforma também que eu falo um pouquinho sobre isso, de como ler um livro com uma criança. Você tem que abordar, né? Então, para quem quiser adquirir, tá no link da minha bio também. E eu trabalho outros assuntos no meu perfil também. Ciências, que eu sou bióloga, então eu falo mais um pouquinho sobre ciência. Mas o carro-chefe mesmo é leitura em voz alta, livros clássicos. E pode chegar lá, quem quiser me chamar no direct, eu sempre atendo no direct. Sim, sempre atende mesmo. Não, e o legal é que às vezes a Maressa pega um livro de adulto mesmo pra ler, sobre educação infantil, e ela acaba compartilhando lá também. Eu acho que teve um livro que eu peguei do seu perfil, que era de leitura, que eu gostei muito, eu não me lembro agora. Então, isso ajuda também, por exemplo, às vezes o adulto tem que se educar em alguma coisa, então não são só livros de adolescente ou infantis, também tem os livros que ela lê, que ela acaba colocando no perfil dela. Certo? Isso mesmo. Tem o manual de leitura em voz alta que eu coloquei, é Dean Release, o nome do autor que eu não estou lembrando. Tem vários que são importantes, que eu tenho uma guia lá só para os pais. Então tem bastante coisa. Tem coisa sobre criação bilíngue, que os meus filhos já estão fluentes em inglês, então tem bastante coisa para... Tem, bastante coisa legal. E usufruir. Isso mesmo. Maressa, olha, um papo muito gostoso. Eu tava falando que podia ir horas aqui conversando. A gente nem falou de homeschooling, não falou de nada. Mas assim, só a leitura já preenche isso tudo. E eu queria que esse podcast servisse para as mães que não têm o hábito da leitura em casa, para que fizessem. Só experimenta um mês e depois vem relatar aqui o que é que foi que colheu. Tem um filme muito interessante. Eu falei, eu vou pegar o filme para me falar no podcast e acabei esquecendo. Que é de uma mãe que era doméstica. Mãos Talentosas. Mãos Talentosas. Gente, assiste esse filme. Então, assim, é muito bom. Terminou o podcast, assiste esse filme, Mãos Talentosas, que aí eu acho que você vai sair convencida de colocar o seu filho como leitor. A leitura salvou aquela família. E salvou... É uma história baseada em fatos reais. Mas agora me parece que, né, o rapaz, ele virou um cirurgião super famoso, ele foi, acho que o primeiro que fez aquela cirurgia, não sei se foi cirurgia de coração ou não, mas, enfim. Siamês, né, separação de siamês. Eu acho que foi isso, tem muita coisa no YouTube desse médico, eram 2 filhos, vale a pena, Mãos Talentosas, isso mesmo. Então, assim, encerra o podcast, vai assistir esse filme e muda o hábito aí da sua casa e depois conta aqui pra gente, né, Maressa? Isso mesmo. Vai contar no direct aí pra gente poder saber o que deu. Tá bom? Mais alguma coisinha que você quer encerrar aqui? Não, acho que era isso mesmo. Você terminou bem. Incentivando, dando dica de filme, é isso mesmo. Leiam com seus filhos. E a gente tá aí à disposição. Se quiser ajuda em alguma coisa, eu sempre atendo lá no direct. Sempre. Que a gente conversa. E outra coisa, é uma oportunidade pra gente criar bons filhos para a sociedade e mudar um pouco o que a gente quer aqui, através disso, entendeu? Exatamente. Se a gente tivesse, acho que já está fazendo o nosso papel, um pouco do nosso papel aqui. E a gente nem tocou nesse assunto, mas pensando no resultado do PISA, que acabou de sair, esse assunto de hoje é super importante. Só 2% dos leitores brasileiros de 15 anos estão com nível alto, um alto desempenho. A maioria está com baixo desempenho. Então a gente consegue mudar essa realidade só na nossa casa. Nossa. Só pai e mãe. A gente consegue transformar isso. É bem importante mesmo. Não, e outra coisa, a gente transforma de um jeito que, por exemplo, é tão natural pro meu menino pegar um livro, ele vai fazendo, eu vou pegar esse livro pra ler. A gente pode não acreditar quando a gente tem crianças viciadas em tela, mas quando a gente cria um outro cenário, isso acontece. Certo? É isso mesmo, bom demais. Então é isso aí, gente. Muito obrigada. Maressa, muito, muito, muito obrigada, viu? Tudo de bom aí. E manda um abraço pros meninos. Tá joia, obrigada. Foi um prazer participar com vocês. Igualmente. Até. Tchau. Tchau.